Então, que bacana. Vamos lá. Estamos gravando aqui pelo YouTube, pelo Zoom, tá? Onde nós subiremos no YouTube e no Facebook. Ele vai estar disponível, essa nossa palestra de hoje, esse nosso tema, que é muito importante para a humanidade, para cada um de nós. E cada palavrinha, cada questão que você achar interessante e tiver vindo aqui para o seu coração, anota, para você não se esquecer daquilo que é importante para você e para não deixar passar, porque conhecimento não adianta nada sem experiência, né, Walter? Sim. Conhecimento tem que ser transformado em experiência, depois ele tem que ser transpassado para outras pessoas. Exatamente. Transmitido. É isso aí. Então tá bom, vamos lá, Walter, começa aqui. É todo o seu espaço agora. Bom, então quero dar boas-vindas a todos e dizer para eles que o nosso tema de hoje, para dizer para todos vocês, é a consciência espiritual. Ela é um grande ingrediente não só para a superação dessa crise, desse momento que nós estamos vivendo, mas na realidade é uma questão de superação para a vida, para todas as situações em que nós encontramos na vida. Porque o que consiste a consciência espiritual? Temos que começar por aí, entender o que é a saúde espiritual. Ela é desencadeada a partir daqueles valores mais profundos, né? Aquilo que é importante para a gente na vida. E ela é que vai dar uma forte sustentação para que nos momentos de crise, de adversidade, a gente consiga, então, resgatar esses valores, se fortalecer para poder superar essas dificuldades, né? Até há pouco tempo, Liliana, dizia para as pessoas que um dos grandes problemas do mundo que a gente vinha enfrentando, e já vem de algum tempo, é o estresse. Por que do estresse? Porque as pessoas não tinham mais tempo para nada, elas viviam correndo de um lado ao outro, com muitos compromissos, e acabavam esquecendo de alguma das áreas da saúde que nós vamos falar aqui. Uhum. Hoje em dia tem uma situação um pouco atípica. Por quê? As pessoas estão até com tempo demais, porque aquelas que gastavam tanto tempo no trajeto para chegar ao trabalho, então ela já está com esse tempo disponível em casa agora. Mas, ao mesmo tempo, o estresse aumentou, porque muitas estão trabalhando em home office, em casa, apesar de ter mais tempo, mas existe uma preocupação, existe uma ansiedade, existe uma angústia de saber até quando isso vai. O medo do desconhecido, né? Até onde isso vai parar. Então, o estresse ele está muito mais pujante do que até antes agora, né? Uhum, Por sim. isso que a inteligência, a saúde e a saúde espiritual é muito importante a gente entender como desenvolver hábitos para essa área muito importante da nossa vida. Eu até queria esclarecer sobre o trabalho da Liliane e o meu trabalho, que a gente trabalha com as 5 inteligências. Até convido a todos os nossos participantes a colocarem a mão nessa situação, que vocês vão memorizar muito mais do que eu vou dizer. Nós temos 5 inteligências. A primeira delas é a inteligência física, a segunda, a mental, a terceira, a espiritual, a quarta, emocional e a quinta, a financeira. Hoje nós vamos falar da inteligência espiritual, mas o equilíbrio na nossa vida, que a Liliana conhece muito bem, e isso vai falar depois do workshop, está em você ter ações, hábitos, iniciativas em todas essas inteligências, né? E aí eu começo perguntando, então, para quem os nossos participantes que estão aqui. Você já parou para pensar sobre isso? Quanto tempo você dedica a cada uma dessas áreas? É uma pergunta para a pessoa se responder a ela mesma, né? Para enfrentar essa situação de estresse, que nós estamos falando no momento atual, nós vamos tratar aqui hoje de alguns tópicos, como a questão do medo, os novos hábitos que nós precisamos praticar. Nós vamos tratar também dos valores da família, valores da comunidade. Vamos fazer um exercício de energia, que é muito importante, eu vou ensinar aqui. Ah, que delícia! Energia. Dá para fazer depois? Depois nós vamos fazer. Ah, não, mas depois dá para a gente fazer sozinho também o exercício?
Ah, sempre, sempre dá. Ah, então vocês fiquem até o final, porque é muito importante. Eu não sei qual é o exercício, É, mas se dá para fazer depois, ele é importante para a sua vida. isso. E vou contar uma história, uma pequena história também, do Mestre Chico sobre a energia da oração, o poder da oração. E para finalizar o nosso à noite aqui hoje, nós vamos terminar com essa oração de proteção que eu vou passar para todos eles. Tá bom? Ótimo. Deixa eu só dar um oi. Opa, a Jessi entrou na sala, a Damara, o Marqueterapia, que é o nosso Weber. Olá, pessoal. Se vocês estão gostando do tema, vocês que estão aqui com a gente, pega esse aviãozinho aqui e manda para as pessoas que vocês têm de conhecidos, para que todo mundo entre aqui e ouça um pouquinho sobre, um pouquinho não, bastante sobre saúde espiritual, inteligência espiritual, né? Então vamos lá. E um monte de coraçãozinho pra gente, hein? Bacana! Vamos lá, Walter. Então, a inteligência e a saúde espiritual, ela na realidade é que vai nos dar o foco, vai nos dar a motivação para vencer essa crise, essa adversidade que nós estamos falando. Mais do que isso, ela nos dá a resiliência e ela nos vai fornecer também a tranquilidade para a gente encontrar criatividade e inventar coisas no momento em que a gente nunca passou por uma situação parecida como essa. Uhum. Então, essa saúde espiritual, ela vai te dar uma paz interior. Desde que você se conecte com ela, você vai conseguir ter essa criatividade. Até aí, estamos bem? Ótimo, concordo plenamente, porque eu acho que se eu tivesse passando por essa crise há uns anos atrás, sem eu ter essa saúde espiritual, eu ia estar em pânico, como 85% da população está. Mas graças a Deus, eu tô tranquila por causa dessa saúde Graças a espiritual, que Deus. eu não vou contar nada, não, é só com ele, tá? Tá. Mas é muito importante, quando a gente fala na questão espiritual, tem muitas pessoas que às vezes não entendem o que é essa palavra espiritual. Confunde um pouco o espiritual com a parte do espiritismo, ou confunde mesmo com as religiões. Exato. Eu quero já iniciar esclarecendo que a nossa espiritualidade, ela está acima das religiões. Ela não tem nada a ver também com o espiritismo. Uhum. É importante vocês observarem que às vezes a gente passa muito tempo sem perceber que nós temos dois corpos. Nós temos um corpo físico e nós temos um corpo espiritual. Esse corpo espiritual, que nós chamamos às vezes de alma, né? Acho que todos concordam que a gente tem uma alma, que se não tivesse uma alma, esse corpo vivo aqui não se moveria, né? Ele seria uma estátua, né? Tem que ter algo vivo aqui dentro. E isso que é vivo é o nosso corpo espiritual, é a nossa alma. Então, isso é muito importante, saber que esta alma, esse corpo espiritual, ele está conectado com o divino, com o poder criador, que a pessoa pode chamar do jeito que ela quiser, de acordo com a crença dela. Pode ser o Deus superior, o Deus supremo, mas de qualquer maneira é uma força criadora, a força divina que alimenta esse nosso espírito, essa nossa inteligência espiritual, né? Então, é importante situar de que existe o corpo físico e o corpo espiritual, né? Uhum. Muito importante isso. Isso. E é assim, bastante curioso. Agora eu vou começar a entrar nos temas que talvez os participantes vão até fazer perguntas aí. Adoro pergunta, é para vocês fazerem. Até a questão da espiritualidade, nós conseguimos medir, nós conseguimos saber se a nossa espiritualidade é baixa, média ou ela está elevada. E aí, então, as pessoas, bom, talvez nunca parou para pensar nisso, nunca fez essa pergunta, mas como é que eu vou saber como está a minha espiritualidade? Tá. Bom, aí eu vou dizer o seguinte, vou começar respondendo da seguinte forma. Na medida que você se percebe uma pessoa que julga menos, que está mais desprendido de ego, uma pessoa que ele já não se apega tanto
há dogmas, não se deixa dominar por dogmas. Não se deixa dominar por certas crenças, por certos amuletos, né? Certos rituais. Então, você começa a perceber que você já está elevando a sua espiritualidade. Numa outra palestra, quando eu falei sobre isso, uma pessoa fez uma pergunta, mas peraí, como é que ficam os arquétipos, como é que ficam os cristais, como é que ficam essas coisas todas, né? Eu digo assim, elas são muito importantes. São muito importantes num determinado momento da nossa vida, onde nós estamos iniciando a nossa jornada espiritual. Mas como nós falamos aqui que existe dois corpos físicos, por que não dizer dois mundos físicos, né? O mundo físico e o mundo espiritual, na medida que você vai na sua caminhada e você vai entrando no mundo espiritual, aquilo que pertence ao mundo físico, que são os cristais, essas coisas que existem aqui, que nós como seres humanos inventamos, e muito bem, ele tem o seu valor, mas quando você entra no outro mundo, você encontra outros valores, você encontra outras coisas que começam a ser mais importantes do que essas que inicialmente nos foram muito, muito úteis. Então, pode continuar usando os cristais, pode continuar, mas sim, é a questão do julgamento, a questão do ódio, a questão do ego superestimado, isso realmente nós temos que estar vigiando constantemente. A evolução, principalmente, você falou tudo, né? Tem a ver a parte dos corpos, né? De repente, assim, eu ainda acredito nos cristais, eu acredito, ótimo, maravilha, eles fazem parte, porque nós estamos no mundo terreno, do mesmo jeito que a energia do dinheiro, né? Mas a gente entender que o dinheiro, os cristais, tudo isso é energia, né? Mas o principal, eu acho que você falou uma palavra muito show, comportamentos. Quando a gente começa a mudar nossos comportamentos, quando a gente tem mais paz no coração, quando a gente se relaciona melhor com as pessoas, são exemplos também, né, juntamente com o que o Walter falou, de que nós estamos evoluindo. E muitas vezes as pessoas nem sabem como mudar esse tipo de relacionamento, né? Como mudar o diálogo interno. Eu acho que é meu celular. É verdade. E aí, esse é um dos temas extremamente importantes que a gente colocou no workshop 5 Saúdes. Vamos reaprender a conversar, a dialogar, a ter comportamentos diferentes, né? O que fazer diante da situação de uma pessoa que está na sua frente brigar com você? Então, uma das pessoas que vão estar falando para a gente é sobre relacionamentos, que é o que você falou. Nós precisamos mudar os nossos comportamentos. Exatamente. Tá. E aí é que eu volto a dizer, na medida que nós temos esse autocontrole nas mãos, né, autocontrole sobre as nossas emoções, os nossos comportamentos, isso a gente consegue através dessa consciência espiritual, nós conseguimos nos conectar com algo maior que nos orienta. E normalmente isso é através da sua concentração, da sua meditação e através da oração, sem dúvida. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de ter um tempo só para elas, um tempo que seja 10, 15 minutos para poder ficar em silêncio, né? Ficar em contemplação ou ficar mesmo meditando. E a pessoa às vezes, poxa, mas não consigo nem me concentrar, minha mente não para, né? Nós temos tido algumas experiências aqui a cada 2 meses que trabalha exatamente com as 5 inteligências, para que a pessoa venha e durante 4 horas e meia ela se dedica esse tempo para elas, para que ela possa começar a criar um hábito de incorporar isso na vida delas. Isso é tão importante porque quando você começa a dedicar esse tempo para você mesmo, refletir, pensar nessas coisas e criar essa conexão, parece que tudo conspira ao favor. Então, você, quando faz uma oração, você começa a perceber alguns resultados. Você percebe que a coisa melhora. Eu, pelo menos, tenho tido muita experiência disso na minha vida, né? Quando você mentaliza alguma coisa, no dia seguinte parece que, poxa, realmente aquele problema não existe mais. A coisa começa a acontecer, né?
Concordo plenamente com você. Porque eu tenho o antes e eu tenho o depois da meditação. Não sei de você, Walter, mas para quem era engenheira e trabalhava extremamente no mental, não sabia o que era meditação, mas já entendi o que era reiki, algumas coisinhas. Quando eu comecei a meditar, algumas coisas começaram a... Nossa, olha! A tua percepção fica totalmente diferente, né? Então, é muito bacana. Ó, a Adriana fez uma pergunta. Deixa eu só dar um toque para vocês. Se vocês quiserem entrar e tiverem dificuldade, antes da pergunta da Adriana, lá no meu Instagram, é Liliane Clemente Oficial. Se vocês entrarem no Linktree, tem um e-book gratuito sobre os primeiros passos para começar a meditar, né? Principalmente para essa questão que o Walter falou, e a mente e tal, mas lá eu explico um pouquinho, porque não dá para a gente explicar tudo em todas as lives, né? Você conseguiu ver a pergunta da Adriana aqui? Pergunta não, ela questionou, ela comentou. O silêncio incomoda muita gente. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu vou falar exatamente, vou dar uma primeira dica, quem quiser anotar, pode anotar, sobre o silêncio e a meditação. Muitas pessoas falam que não conseguem meditar porque ela não consegue ficar em silêncio, ela não consegue esvaziar a mente, porque a mente não para de funcionar. Eu vou dizer para ela o seguinte, comece meditando com a lente ocupada, a mente cheia. Não sei se vocês já ouviram isso. Não, primeira vez. Pois é, existe uma técnica, quando você está no início da meditação, ainda não tem prática, você começa fazendo um exercício, você está no final do dia, digamos hoje, nesse horário, às 18h20 da noite, você, aqui no Brasil, né? Você pega e lembra, desde manhã cedo, quando você despertou, antes de sair da cama, você começa a recordar cada coisa. Você despertou, o que você fez, você desligou o celular, você tirou o pé da cama, calçou a sandália, você foi à toalete, foi escovar os dentes. Então, você vem rememorizando, recordando cada coisa que você fez durante o dia e você vai perceber que, na medida que você está recordando, pode ser que você chegue lá às 11 da manhã, meio-dia, você lembrou que você tinha esquecido uma coisinha ali. Você pode agregar ele, não tem problema nenhum. E continua. Quando você chegar nesse horário que nós estamos aqui agora, você vai observar que nesse período não entrou nenhum pensamento novo na sua cabeça. Você ficou só no processo de recordar o que já passou. Esse é um exercício para quem não está acostumado a meditar. Então, você pode fazer isso e você vai observar. Opa, aí se você conseguiu isso algumas vezes, você pode recorrer a alguma outra técnica depois de ter, por exemplo, um mantra para você repetir, para que a sua mente se concentre naquilo e evite que entre muitos pensamentos e atrapalhe a sua meditação, né? Na meditação transcendental, eles dão normalmente um mantra. E esse mantra você fica repetindo, repetindo. E, de repente, você pode usar o mantra OM também, que ele ajuda bastante, né? Uhum. Olha lá quantas dicas. Além das lives que a gente está fazendo aqui, ó, já disponibilizei o meu e-book. Eu não sei se você tem algum material, mas no workshop, provavelmente, se tudo der certo, no dia 7 de junho, estaremos juntos, né? Um dia inteiro nós vamos poder estar praticando também. E aí vocês vão saber um pouco mais, porque o Walter deu uma pincelada, né, sobre meditação. Nós vamos ter alguém falando durante 40 minutos para que serve meditação. Não é só para Buda, não, tá? É para melhorar a sua vida, para melhorar a sua saúde, é para tudo. A gente não precisa ser só, né? Porque você falou uma coisa interessante agora há pouco. Tem muita gente que entra muito na saúde espiritual e fica zen. Aí esquece que precisa comer, que precisa fazer as coisas. Por isso que a gente trata os dois aqui, tem muita conexão, porque a gente trata 5 saúdes, né? Você tem a espiritual, tem as outras aqui, né? Que não é o caso, e a financeira. Então a gente tem que estar em equilíbrio com todas elas, né? Então vamos lá. Só para deixar uma chamadinha aí. Então, mas aí quando você entra nesse processo de ter esse tempo, né, para você, de você meditar,
você começa a ter uma conexão com aquilo que nós falamos antes, uma conexão com o divino. Você começa a trabalhar a elevação da sua espiritualidade, da sua consciência espiritual. E eu quero contar para vocês uma pequena história que ela é narrada no livro O Domador de Tempestade, do Mestre Chico. E ele dizia o seguinte, que ele dá esse testemunho que isso aconteceu com ele depois de um dia de trabalho muito exaustivo no mundo corporativo. Ele estava indo num táxi, que era um Siena, um carro pequeno, de Jacarapaguá, no Rio de Janeiro, para o aeroporto Santos Dumont. O taxista foi por uma avenida alternativa, onde ela era muito escura, e já era quase 7 horas da noite. E ele parou no semáforo. E o Chico, dentro do carro, ele estava fazendo a oração de proteção, que eu vou ensinar no final, quando a gente for encerrar essa nossa live. Ele estava no processo lá de olhos fechados, e ele fazendo a sua oração de proteção. Quando ele escutou, abriu os olhos, porque ouviu um barulho de uma freada atrás do carro. E ele só teve tempo de, no relance, ver assim muito rapidamente uma picape enorme, branca, tipo assim a Hilux, enorme comparado com o tamanho do táxi pequeno, o Senna, e aquela freada assim, e a picape desviou, capotou no acostamento, bateu no poste, e ele só viu 2 garotos saindo pelas janelas, um de cada lado. E aí ele ficou assim, né? E o taxista ficou congelado. Falou assim, senhor, acho que eles não viram que a gente estava parado no semáforo. Ele falou assim, mas como é que o cara desviou da gente, como ele conseguiu desviar, né? E olha, o poder da oração. Nesse momento, nem os garotos da picape, nem o Chico que estava lá dentro do táxi, e nem o motorista do táxi, quer dizer, ninguém se feriu. E foram todos assim salvos de um acidente que poderia ser gravíssimo, né? Uhum. Então, esse aqui era muito importante contar isso para vocês, o poder que tem as orações, principalmente a oração de proteção. É muito importante. Uma vez, vou contar agora um texto do que falaram para minha mãe uma vez. A minha mãe foi assaltada, mas não aconteceu nada para ela e levaram o carro. E aí ela falou assim, ela falou para alguém, né? Viu, mas eu pedi proteção. E aí a pessoa falou assim, mas você pediu proteção para quê? Ah, eu pedi proteção para mim. E você não teve proteção? Tive. Mas levaram meu carro. Ela falou, você pediu para protegerem seu carro também? Não! A gente tem um livre-arbítrio. O que você está pedindo? O que você está agradecendo? O que você está perdoando, né? Então, assim, é o nosso livre-arbítrio. E esse tema, assim, é extremamente importante, porque, como você falou, oração é a nossa conexão direta com Deus, né? Não necessariamente, muitas pessoas precisam da igreja, não tem nada de certo e não tem errado, tá? Muita gente ainda precisa ir até as igrejas para poder se conectar. Mas cuidado, porque não adianta sair da igreja e fazer fofoca do outro, porque aí não adiantou nada a tua conexão com Deus, né? É verdade. E é interessante, vou até colocar um outro ponto aqui. E muitas pessoas, às vezes, até sabem de que isso é errado, mas o vício dela é tão grande que o que ela faz? Ela vai lá e fala, porque, né, é o vício. E elas não conseguem sair desse modelo de mundo delas, né? Então, posso, aproveitando e falando sobre isso, eu deixei aqui embaixo para vocês um formulário da palestra gratuita que nós vamos estar fazendo. Não é live, tá? É palestra fechada, um grupo fechado. Justamente sobre isso. As pessoas que não conseguem sair do padrão delas. Elas sabem que eu sei que aquilo não é bom, eu sei que é ruim fumar, mas eu fumo. Então, eu tenho gatilhos emocionais que me levam para aquilo, tá? E eu abri uma palestra, 2 horas, estaremos juntos, para justamente falar sobre por que o teu estado, a tua personalidade
na verdade, a tua personalidade te segura de fazer alguma coisa que você quer. Como nascem esses teus registros emocionais e mentais? Então, nós vamos estar explicando nessa palestra, dia 14 de abril, que é a semana que vem, numa terça-feira, às 21h30, sobre o que é que te impede de conseguir aquilo que você deseja, tá? Para você entender como acontece internamente, para você poder desabrochar, mudar, virar a chavinha, né? É claro que uma das ações é aquilo que nós estamos conversando aqui. A saúde espiritual, ela te ajuda a uma nova consciência. Então, eu vou te explicar de onde vem toda essa base para você poder estar mudando todas essas chavinhas que nós estamos trabalhando diariamente. Então, vai lá, mas eu preciso de todo mundo entrando e se cadastrando para essa palestra, tá? Inclusive, Walter, nem sei se você sabia, né? Porque eu, às vezes, faço umas doidinhas, assim, umas doideiras. A palestra gratuita online, que a gente não pode estar presente, né? Vai ser dia 14 de abril. O workshop, ele está previsto, se tudo acontecer bem, no dia 7 de junho. E quem estiver na palestra conosco, no dia 14, nós vamos sortear um convite gratuito para o workshop, tá? E 3 convites com quanto? 60% de desconto. Maravilha? Eu vou deixar aqui o site para depois vocês entrarem e conhecer sobre os 5 saúdes. Na verdade, a gente está falando muito aqui, né? Mental, que é relacionamento, emocional, eu vou comentar com vocês nessa palestra, vocês vão entender um pouquinho mais como nossos registros emocionais acontecem. O espiritual, o físico e o financeiro. Então, o workshop vai ser para trabalhar tudo isso, mas depois vocês vão ter mais conhecimento sobre todos os palestrantes, inclusive, que são 8 palestrantes, né? E quem sabe, a gente ainda não trouxe o Walter, não. Ele está aqui comigo, mas ele não estava na equipe da 5 Saúde, mas ele é da equipe da 5 Saúde. É uma confusão, mas tudo bem. Vai lá, Walter, manda bala. Nós vamos estar juntos qualquer hora. Oba! Então, bom, muito importante a elevação dessa consciência espiritual, porque agora nós vamos falar que ela ajuda também a tratar um problema muito importante que atinge a maioria das pessoas, que é o medo. Tá? O medo do desconhecido, o medo de ficar doente, o medo disso, o medo daquilo, existe um montão de medos, né? E aí, então, para começar a falar sobre o medo ele é uma característica nossa e ele é necessário, porque o medo ele é um processo de autodefesa nossa, né? Ele é usado quando nós temos o medo, nós nos colocamos em guarda, nós nos preparamos para enfrentar algum tipo de perigo, algum desconhecido. Então, o medo ele é necessário na nossa vida. O importante é saber como controlar esse medo e até mesmo, digamos assim, tirar proveito do medo. Porque o que não pode acontecer é que o medo, em lugar de nos motivar, nos impulsionar para encontrar soluções para aquela situação, ele pode nos paralisar. Se ele não for controlado, ele pode nos paralisar. Então, eu sei que, nesse momento, normalmente as pessoas sofrem de muitos medos diante de diversas situações. Fobias, medos. E nesse momento agora de crise, obviamente que tem muita gente também com isso muito mais exacerbado, muito mais acentuado. E aqui nós vamos dar aqui algumas dicas. Importante controlar o medo. Show. E aí, então, por que é importante controlar o medo? Deixa eu só, desculpa, Walter, só respondendo uma pergunta, senão ela vai embora, essa pergunta. Aqui eu não estou conseguindo ver, por isso que eu estou respondendo. Não tem problema, eu vou falando, eu vou pegando aqui. Tá. E o Walter é iniciante aqui, mas ele vai pegar o jeito, daqui a pouco ele vai ficar craque. E quando aquilo que você pensa positivo depende de outras pessoas também e não somente de você. Quer responder? O pensar positivo, né? Na realidade, quando você pensa positivo,
você tem a sua energia sobe. Você tem uma energia alta. Nós temos dois tipos de energia, porque nós somos seres, né, de energia. A física quântica explica sobre isso. E tem dois tipos de energia: energia alta e energia baixa. Quando o medo é exacerbado, exagerado, ele drena a sua energia. Você baixa muito essa energia. E se você baixa a sua energia, você baixa a sua imunidade. E aí, tentando responder a pergunta de que quando o medo depende da outra pessoa, né? Porque A não outra depende... pessoa... Não, ele não falou de medo. E quando aquilo que você pensa positivo depende de outras pessoas também, não de você. Você pensa você tem positivo, que mas ele ter... depende de outras. Em pensar positivo, a energia do pensamento é muito importante, porque isso é um dos pontos do medo. Quando você vai diminuir o medo, você tem que ter pensamentos de qualidade para poder diminuir o medo. Mas se depende, esses pensamentos positivos dependem de outras pessoas, você não consegue mudar o mundo, mas você consegue mudar você. Então, a experiência que nós temos é que muda de ambiente e faça o que tem que ser feito em termos de pensamento positivo. Você está convencido? Defenda o seu convencimento, o seu ponto de vista, faça a maneira correta como deve ser feito. Muitas vezes, a energia sua, longe dessa pessoa que seria... que você dependeria, se você estando longe, a energia positiva sua, ela tem a capacidade de transmitir para o outro. Tá? Você já viu falar que naqueles ambientes onde as pessoas estão com raiva ou de mau humor, isso contagia as demais pessoas, e que o bom humor, né, o sorriso, a brincadeira local também contagia, todo mundo se sente bem? E é mais ou menos isso. E isso funciona não só também assim perto, mas funciona à distância também, porque nós falamos, nós somos seres, né, de energéticos. Nós temos uma energia que os nossos pensamentos, eles têm energia e eles são transmissíveis, eles transmitem. Então, espero que tenha respondido. Posso só então, fazer um ponto? Posso fazer um ponto? Pois não. Nós somos a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor. Então, perceba quem está ao seu redor, porque você sofre influência, tá? Falando da questão positiva e negativa. Agora, se por acaso você pensa positivo e você consegue se manter no seu padrão positivo, eu posso afirmar de pé junto, porque eu já passei por isso. Aqueles que são negativos vão se afastando. Eles não conseguem ficar com você. Eles não aguentam. E eles vão dizer que você é chato. Não tem problema, gente. Não tem problema que você é chato, que você pensa positivo, que você foca no que é melhor. Não tem nada de errado aí, tá? Mas o importante é, se eu consigo me manter numa energia, eu estou falando de positiva e negativa, mas a gente sabe que tem positivo em algum aspecto, negativo em outra, né? Nem todo mundo é perfeito. Mas perceba que algumas vezes, em alguns momentos da sua vida, algumas pessoas se afastaram de você. E tá tudo certo. É porque as energias não estão mais coligadas. Esses pensamentos, o positivo e o negativo, né? Tá existindo uma mudança dentro de você. E aquilo que não te serve mais, vai embora. E aí só vai ficar aquilo que você quer. Agora, cuidado para você não descer o seu pensamento para com os outros, né? Fez sentido? Exatamente. Perfeitamente. Muito bom. Obrigado pelo complemento. É isso mesmo, Liliane. E então, voltando à questão do pensamento positivo, ele é uma das melhores formas de você afugentar o medo. Aí a pessoa vai dizer assim, mas como é que eu faço, então, para ter pensamento correto, pensamento positivo, pensamento com qualidade? E aí eu digo o seguinte, existem coisas tão simples que a gente pode fazer que às vezes a gente não sabe que pode fazer. Eu posso, por exemplo, para ter um pensamento de qualidade e diminuir o meu medo, e cuidar do meu jardim. Eu posso cuidar do meu vaso de flor, tá? Eu posso ir fazer uma boa limonada, preparar um prato de comida, pegar uma receita nova, preparar um prato de comida. Eu posso trabalhar com alguma coisa manual, sabe? Posso desenhar, eu posso fazer trabalhos artesanatos.
olha, eu posso ler um bom livro. Existe uma infinidade de atividades que você pode fazer e que quando você está fazendo isso, você não está tendo pensamento negativos. Então, os seus pensamentos estão sendo de qualidade. Uhum. Então, são coisas desse tipo. E aí é muito importante, porque na hora que você está envolvido com atividades de qualidade, atividades boas, na sua própria casa, organizando alguma coisa, você fazendo isso, a sua energia também sobe. E a sua energia sobe igual quando você faz uma atividade física também. Então, para você também vencer o medo, é muito importante você se ocupar com algum tipo de atividade física, porque na hora que você está fazendo alguma coisa para o seu corpo físico e a energia subindo, o medo tende a ser afugentado. Sabe? Às vezes a atividade física não precisa ser. Agora ninguém está indo em academia, mas tem que estar fazendo com elástico em casa. Eu tenho meus elásticos aqui também. Fazendo abdominais, correndo dentro de casa, fazendo algumas coisas. Mas tem, às vezes, atividade física, até mesmo que vem lá da sabedoria oriental. E eu quero ensinar uma atividade agora, um exercício, que ele é muito simples de fazer. Você faz em 3 ou 5 minutinhos e você consegue se concentrar. Então, você está fazendo bem para a questão da mente, você está fazendo bem para a questão da sua energia corporal. Então, vamos fazer essa Vamos, mas atividade física? deixa eu responder perguntas aqui ainda, ó. Isso. Se você me permite, eu vou responder e depois você pode... Na verdade, você já falou um pouco sobre isso, tá? Que a pessoa perguntou aqui, mas aí você vai lá e complementa. Tá. Existe uma maneira de bloquear a influência de pensamentos ou energia de outras pessoas? Ele já comentou alguma coisa, tá? De como você fugir de algumas coisas, mas eu vou dar um outro exemplo. Gente, nós somos energia e pensamento. Muita gente já deve ter ouvido falar sobre programação neurolinguística, visualização. Você quer bloquear alguém? Uma das maneiras, se imagine numa bolha. Pronto! Pede proteção para o seu anjo da guarda, para Deus. Só isso. Já é o suficiente, você está emanando uma energia de proteção, porque você não quer que essa energia entre dentro de você. Você está positiva. Acabou! É tão simples quanto, mas a gente esquece e às vezes a gente não sabe da dica. Concorda comigo, Eliane, Walter? Pode dar nós não combinamos, mas você acertou na mosca. Por quê? Nós dizemos que esse tipo de situação que ela está dizendo, nós sofremos ataques psíquicos. Uhum. Como é que você faz para se proteger dos ataques psíquicos? Nós vamos encerrar nossa live hoje, onde eu vou ensinar a oração do mestre Chico, do que estava dentro do táxi, aonde que nada mais é de como você cria esse círculo protetor ao redor de você, através dessa oração, aonde nada penetra. Tá? Você cria um alvéolo ao seu redor de luz que evita qualquer tipo de ataque psíquico, qualquer tipo de influência negativa. Então, é isso mesmo que nós vamos falar depois. Eu estava dizendo sobre a questão da energia, e a energia pode ser estimulada através de um exercício da unibiótica, que é um dos treinamentos que eu também tenho lá, eu ministro no meu site, tem a programação lá, nucleosoi.com. Lá tem toda a programação. E essa unibiótica é do mestre coreano, o Dr. Jong Suk-yoon. Tá? Provavelmente em setembro eu tenho um workshop sobre a unibiótica. Mas o exercício, eu quero convidá-los agora, porque é bem rapidinho e muito fácil de fazer. Vamos lá, Liliane? Vamos lá, com certeza. Gente, vocês querem Muito fazer bem. mais alguma pergunta? Tá todo mundo preparado aí? O que a gente vai fazer? Só sentar e relaxar, Só né? sentar, ficar numa boa posição, relaxar todo o corpo. Vamos lá? Vamos lá. Então, e você faz esse movimento aqui, ó. O movimento com os ombros para cima e solta. 7 vezes. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fácil. Agora você vira a sua cabeça, eu vou fazer espelhamento de vocês, o lado direito de vocês aí. 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7. Volta ao centro, agora 7 para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perceberam que estrala tudo? Do Estrala. centro, você vai olhar para baixo agora, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E do centro agora olhando para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vocês vão levar a mão para frente e vai olhar para o lado direito, atrás. Sobe um pouquinho mais, que na câmera aqui da outra câmera não dá para ver. Ah, não está dando para ver. Isso. Eu vou fazer assim, ó. Ótimo, tá assim, bom. Você olha para o seu lado direito 7 vezes. Regala bem os olhos lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Continua estralando tudo aí, né? Olha lá. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Agora com os braços abertos. Agora vai ser 180 graus. Você vai lá para o lado esquerdo, totalmente, e vai lá para o outro lado direito. Ó. 1, de ponta a ponta. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora você vai levantar os braços paralelos e faz a mesma coisa. Você olha por cima dos ombros. Olha lá para trás e vai lá para o outro lado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Fecha as mãos, as duas mãos assim, e faz a âncora, o exercício de espreguiçar agora, lá atrás, assim, ó. Isso, e segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E relaxa. Relaxa. Ai, que delícia! Alguém sentiu um pouco de calor aí? Sentiu estralar tudo? Estralou, deu calor, cabelo não aguenta. Adorei! Gente, diz aí, ó, o que vocês sentiram? Vambora, vamos lá. Faça o website de o training depois. Você quer passar algum site aqui? Fiquei até tonta. Estão pedindo, né? Ó, eu vou mandar, só para vocês lembrarem, ao do workshop. Que tem algumas atividades aqui. Na verdade, tem informações, né? No meu também tem algumas... Você quer deixar algum endereço aqui? Eu digitei aqui nucleozoe.com, mas não sei se foi. É www.nucleozoe.com. Mas eu tinha... Vamos lá. Vamos. Agora, o outro ponto que é para você... Eu vou tentar mandar outra vez aqui. Pronto. Não sei se foi agora. Vamos lá, então. A questão de você melhorar o seu controle sobre o medo. Existe uma outra técnica, além dessas que nós conversamos, aumentar a energia, se ocupar de alguma forma. Você tem uma coisa muito importante, que é você exercitar a sua utilidade existencial. O que quer dizer isso? Nós existimos nesse mundo para um propósito, que não é só trabalhar, ganhar dinheiro e comer e dormir, não é só isso. Nós viemos nesse mundo com uma missão, não é, Liliane? A nossa missão, por exemplo, a nossa missão é deixar um legado daquilo que nós conseguimos durante a vida, que a vida nos deu, transmitir esse conhecimento para as pessoas, para que possa ajudar alguém que queira ser ajudado. Então, esse é o nosso propósito, a nossa missão.
A mesma coisa, para que a pessoa controle essa ansiedade, essa fobia, esse medo desse momento, é o momento mais importante para você exercitar essa utilidade existencial através do contato com a família, o contato com os amigos, virtuais, né? No momento. Sim. Mais importante. Importante você, às vezes, emprestar o seu ouvido, né? Para escutar quem está precisando. É você ser útil para a sociedade de alguma forma. Eu tenho feito contatos com meus amigos aqui. De vez em quando eu encomendo uma comida em um lugar, uma no outro, porque eu conheço as pessoas, sei que todos os comerciantes estão com dificuldade. Então, quando eu preciso, eu estou contribuindo, eu ajudo um, ajudo o outro, coloco pessoas em contato, indico treinamentos como esse, indico workshops. Por quê? Porque essa é a maneira que eu tenho de ajudar outras pessoas, né? E está contribuindo um pouco com a sociedade. Então, é essa a outra dica para controlar o medo. É você sentir-se útil, né? Exatamente. Olha que louco. Ele falou de missão, né? A Liliane aqui foi engenheira até 8 anos atrás. Eu estive no papel de engenheira. E aí a vida me mudou, mandou eu ir para um outro lado, nada a ver, né? Hoje eu trabalho com saúde emocional, com as 5 saúdes. Então, é assim, é importante cada um de vocês saberem que se você não tiver feliz no que você está fazendo, a vida vai te empurrar para um outro lugar. E quando você está na sua missão, no seu propósito, você faz por amor. Às vezes você está trabalhando de sábado, de domingo. Ontem eu estava fazendo umas postagens, mas é tão gostoso aquilo que você fala, tudo bem, eu estou trabalhando, mas é por gosto. Então, fica um negócio muito mais gostoso. E é justamente isso que nós estamos aqui. E nós só estamos aqui porque nós chegamos antes, né, Walter? Todo mundo está no processo de evolução, gente. Todo mundo pode chegar até aqui e ouvir. Eu já ouvi o que eu estou falando e o que o Walter, né, está falando agora, e eu ainda estou aprendendo muita coisa. Então, é um processo de evolução. E todo mundo está aqui numa escadinha. A gente só chegou um pouquinho antes, é só isso. Vocês vão chegar lá também. E a gente está ajudando. Então, gente, vem com a gente nos 5 saúdes, nas 5 inteligências, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós só estamos ajudando vocês a evoluir. É só isso. Só isso, isso. E nós estamos quase no final já da live. Eu quero passar para eles, Liliane, a meditação, a oração, melhor dito, de proteção. Essa oração, ela é de autoria do mestre Showa Koksui, filipino, que é o criador da Yoga Arática e da cura prânica. E essa oração tem um alto poder comprovado por mim, de isolar, de criar uma proteção sobre qualquer tipo de problemas que você possa enfrentar durante o dia e evitar ataques psíquicos, que ela estava perguntando sobre os pensamentos de outras pessoas que tentam nos influenciar negativamente, né? E é interessante, essa oração, e eu digo assim, a oração, às vezes as pessoas pensam que orar, ou se conectar com Deus é só um tipo de reza, né? Não é só um tipo de reza, é também um diálogo com o ser que você acredita, com o Deus Criador que você acredita. Então, a oração também não tem um horário para você fazer. Tudo bem, você vai na igreja, é um tempo que você dedica a você, que às vezes em casa não tem, vai lá, então você consegue se conectar. Mas você pode fazer essa oração, que ela é muito curtinha, muito rápida, depois que você automatiza, e ela precisa ser feita em todo momento que você lembra dela, ou todo momento que você imagina que você pode passar por um risco. Ou todo momento que você está enfrentando uma dificuldade. 1 minuto só? Só. Nossa, então vamos lá. Vamos embora. Concentrando, fechando os olhos, tomando uma respiração profunda. E a oração é essa. Senhor, meu Deus Criador, obrigado por ter me feito a sua imagem, ter dado a mim a inteligência para estar buscando ser a sua semelhança. Obrigado por estar envolvido pelo seu círculo de luz. Imagina um círculo de luz envolvendo você. Obrigado por todos os seus exércitos de anjos me proteger. Imagine todos
anjos, todos os seus mentores de luz te protegendo e a minha vida sendo cada vez melhor. Obrigado por estar envolvido pelo seu círculo mágico e obrigado, Senhor, por estar imunizado pelo seu poder mágico, Criador, Todo-Poderoso. Amém. Delícia. Gente, enquanto nós estamos aqui, preciso agradecer. Daqui a pouco, em alguns segundos vai cair, tá? A nossa conexão, porque tá dando 1 hora. Walter, amei, adorei. Eu acho que as pessoas estão bem. O que vocês têm que ter? Tem um monte de coraçãozinho. Bota manda um aviãozinho para as outras pessoas, porque vai ficar 24 horas essa live. Tem muita gente que está precisando crescer, entender, se conectar com Deus, e estar aqui com a gente durante as 24 horas ainda é possível, né, de estar entendendo um pouco mais sobre a conexão. A Jéssica está falando, ó, Walter, a família está aqui, que ótimo, adorei, bacana. Olha, estou colocando aqui o e-mail, de repente alguém quiser a oração, eu posso mandar por e-mail também. Obrigada, Jéssica, que bacana. Encerramos. Muito legal. Eu vou mandar compartilhar aqui no Stories, ele fica lá no workshop. Ah, é? E nós ainda estamos conectados e gravando aqui no YouTube, né, para o Facebook. Isso. Você quer deixar mais algum recado aqui para as pessoas? Você consegue abrir o chat? Se você quiser abrir o chat, escrever... aqui mesmo, né? Isso. Se você quer deixar aqui também o teu site, né, para as pessoas que estiverem entrando aqui, vai ser bacana. Então, nós temos aqui isso, a palestra. Aqui vai o site. Nucleosoi.com. Olha que bacana. Gente, nós estamos aqui para informação para vocês, para levar uma nova consciência, porque nós só sabemos de uma coisa que vai acontecer com a gente, é que um dia a gente vai morrer. Só que se a gente morrer mais evoluído, não é melhor? Não é, Walter? Já garante um espaço no lugar certo, né? Pode ser que a gente não esteja lá, naquele lugarzão, né, que a gente está querendo, mas a gente pode ser que a gente, né, melhor do que a gente está aqui embaixo, né? Verdade. Olha, na dúvida para onde a gente vai, é melhor você estar preparado, melhor você estar um pouquinho melhor espiritualmente. Não correr risco, porque risco nós já estamos correndo aqui no mundo, não é de humanos. Exatamente. Que bacana. Você quer deixar mais algum recado para as pessoas, Walter? Um prazer estar com todo mundo aqui. Pode visitar o nosso site, nucleosoi.com, lá tem toda a nossa programação. Eu estou à disposição, também tenho minhas redes sociais lá também. E, Liliana, foi um prazer estar com você. Quem sabe a gente consegue participar em outros eventos junto com você também. Nossa, com certeza, que bacana! Eu tenho no Airbnb também as experiências que acontecem aqui na minha chácara a cada 2 meses. Que bacana. A próxima está para 7 de maio, vamos ver se terá as coisas, o contato social vai estar liberado, né? Vamos ver. Vamos torcer para que sim. Vamos torcer. E por onde que eles podem te contatar? Por esse site mesmo? Por esse site mesmo, lá tem experiências. Aí vê as experiências e as datas. Lá tem também a agenda. Lá. Nossa, que bacana. Eu já sei, eu já entrei, já vi. Então é lá mesmo. Gente, gratidão. Adorei estar aqui com você. Provavelmente faremos outras lives aí no meio desse processo todo que estamos aqui em quarentena, porque esse tema é muito importante. E a gente vai trazer outros temas também de acordo com a necessidade das pessoas, né? Sim. Gratidão ao Walter e a todos que estão aqui nos ouvindo e pela confiança que vocês estão nos deixando, né? Gratidão. Isso. Muito bom. Obrigado a todos. Obrigada. Tchau.